boa noite, meu povo. Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Como é que vocês estão? Só os sobreviventes aí. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendy, Josi, Helena. Oi. Boa noite. Boa noite. Jean sempre na. Boa noite, estou em Daniele. Jean sempre no escurinho, né, Jean? Boa noite, galera. Boa noite. Hoje eu acho que, como a gente não teve semana passada, o pessoal acho que não se atentou para hoje, mas eu vou gravar. Vou gravar porque vai que, né? Wendy, Josi, Milena, vou esperar aqui 2 minutinhos aqui para o pessoal ir chegando. Tem gente também que vai fazer prova domingo, então. Inclusive você, né, Jean? Legal, hein? Fala, Felipe! Guerreirão aí. Opa! Beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, vocês viram hoje lá no grupo que eu coloquei lá um áudio de um ex-aluno, na verdade, né? Daniel, vocês viram? Nossa, eu achei muito top. Eu achei muito top. Ah, legal, né? Ele já tem um tempo que ele saiu. Acho que a última prova que eu acompanhei ele foi a CGU. Mas é muito legal quando o aluno ele volta ali, né? E reconhece tudo que ele aprendeu, tudo que a gente trocou de experiência ali durante o acompanhamento, né? Deixa eu só desligar esse ar aqui, esse ar tá uma zoada enorme aqui, um momentinho. Ei, gente, eu ainda estou em reforma em casa. Acredito. Aqui na Bahia não para de chover, não dá para adiantar minha reforma. Eu já não aguento mais uma semana de reforma. Voltando aqui, deixa eu recolocar o fone. O pedreiro me chama, faltou material. Voltei, minha nação. E quando a gente reconhece assim, né? Passa esse tempo, o aluno volta, fala, cara, eu fico muito feliz, cara. O Felipe mesmo recentemente teve algumas publicações, né, Felipe, de etapas aí de concursos que ele já tinha avançado. A gente fica, é como se fosse reviver a minha aprovação, né? Um negócio que vai reacender naquela chama, assim, sabe? Às vezes você tá cansado, tá desgastado ali na rotina e vem uma dessa, parece que dá sei lá, uma sobrevida, assim, sabe? Eu acho muito legal isso aí. E, assim, vocês são minha esperança, né? Vocês são minhas esperanças aí. Tô depositando muitas esperanças em vocês aí, para que futuramente sejam os próximos aí a levantar nomes no diário oficial, né? Que realmente o objetivo, né? O concurso a gente começa a gente vislumbra a aprovação e ela vai ter que vir, né? Seja qual for o custo que a gente vai ter que pagar, beleza? Tô um pouquinho desconfortável aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Esse fone aqui tá ruim pra caramba. Tá trazendo. Olha, Tudo certo. Tudo certo, olha, né? Natália, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que eu estou muito aquém ainda por causa de reforma. Eu ainda estou em reforma porque as chuvas aqui na Bahia não param e não dá para adiantar. Preciso de mais uma semana de sol e não tem. Todo dia chove, tem que parar. Chovendo muito por aí. Mas com certeza eu vou garantir uma vaga. Show de Isso bola. vocês podem ter certeza que eu vou garantir uma vaga. Maravilha, galera. Maravilha. Pessoal, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Sim, aí, só para fechar esse primeiro assunto aí, em breve serão vocês, tá? Não achem que é tão distante. Eu lembro muito do Daniel, a própria Felipe que está aqui. Poxa, é tão legal ter o Felipe aqui com a gente, que é um cara que já deu certo aí. Foi basicamente assim, ele chegou ali, são vocês aí. Ficou um tempo no acompanhamento, ele realmente estudava muito e eu corrigi muita coisa na preparação dele e graças a Deus o moleque realmente despontou aí, primeiro lugar em vários concursos. Eu fiquei bem impressionado aí, tá? Então futuramente é um destino de vocês, tá? Basta continuar, basta acreditar, porque é o que eu sempre falo. Eu acho que quando inclusive eu tô até com a camisa aqui, não sei se vocês estão reconhecendo, mas é a camisa de aluno da Polícia Federal, né?
da minha academia lá do Polícia Federal. E eu lembro que quando eu sonhava em ser policial federal, né? Eu tinha esse objetivo ali no início da faculdade em ser policial federal, em passar na Polícia Federal, aquela coisa toda. Eu via das pessoas que era algo muito distante, né? Eu falo para vocês. Até de familiares, assim, sabe? Eu via que era algo muito distante. Algo assim que me parecia um pouco inalcançável para mim. Mas ninguém precisou acreditar em mim, apenas eu, tá? Apenas eu segui minha trajetória, apenas eu paguei o preço que eu precisava pagar, obviamente com muita dedicação, obviamente com muito esforço, e o resultado chegou 2 vezes, né? Eu fui aprovado na Polícia Federal tanto para agente de Polícia Federal quanto para perito criminal federal, tá? Então não é nenhuma façanha, é algo palpável, algo alcançável, algo que vocês vão chegar, seja um auditor do tribunal, seja um auditor físico, seja um perito, seja o cargo que vocês quiserem. Isso aí é irrelevante, tá? Minha primeira aprovação foi para auxiliar de almoxarifado da Prefeitura do Recife, cargo nível médio, pagar um salário mínimo. Há colegas que até hoje estão naquele cargo lá, tá? Ganhando hoje um salário, 2 salários mínimos no máximo. E qual é a diferença entre mim e eles? Nenhuma. Uma coisa só. Eu acreditei e continuei. Ele se acomodou, não acreditou e ficou, tá? Então, não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Beleza? Vamos embora. Começar aqui rápido nosso bate-papo de hoje, que temos muita conversa aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o início do PDF, aquele primeiro contato lá, que muita gente está tendo dificuldade, por incrível que pareça, com o contato do PDF. Eu vou trazer algumas dicas, algumas recomendações que eu acho que vai ajudá-los no desenvolvimento. Talvez não sirva aí para quem já está mais um tempo, mas às vezes sempre tem uma dica aqui, uma observação ali, que eu acho que vale a pena esse nosso bate-papo. Só que antes, conforme prometido, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi a sua semana? Na verdade, eu vou refazer essa pergunta. Como é que foram as últimas 2 semanas? Porque como nós não tivemos a semana passada, eu vou somar a semana passada a essa pergunta. Como é que foi? Deixa eu perguntar a alguém aqui aleatório aqui. César, como é que foi, cara? As suas últimas 2 semanas aí de produção, de estudo? Conta pro pessoal aí. Boa noite, galera. Tudo bom? Anacleto, tu me pegou bem numa fase ruim mesmo. Esse tipo, eu tô conseguindo, tipo, raramente eu não. Assim, eu paro de estudar mesmo, né? Mas essa semana passada teve o casamento da minha sogra, que ela, tipo, tá casada, na verdade, há mais de 30 anos, só morando junto, né? Aí foi fazer a festa de casamento. Aí minha esposa teve que organizar, não sei o que, não, e eu não podia faltar a festa de casamento da minha sogra, né? Senão eu tava lascado. Aí, tipo, foi um final de semana praticamente perdido. E tirando isso, outro dia que eu simplesmente, tipo, acho que todo mundo tem esses dias, né? Que você não consegue estudar, velho. Eu passei um dia sem conseguir estudar nada, peguei no PDF, passei, tipo, contado de relógio 15 minutos, aí, ó, tipo, parei, vou parar, tipo, passei esse dia, tipo, para dar um refresh mesmo na minha cabeça, né? E em relação, inclusive, né, aproveitando para falar, a Copa não está me atrapalhando em nada. Consegui ver os jogos do Brasil, né? Mas o restante foi tranquilo. Assim, tô de férias agora do trabalho, tipo, graças a Deus, esse mês. E tem outro casamento agora, que eu viajo amanhã e vou passar 5 dias no Rio. Aí vai ser outra coisa punk para estudar. Mas estamos aí, né? Beleza. Você vê que a vida pega a gente assim, né? Às vezes é no momento que nós estamos com a guarda baixa, né? Essa é a vida do concurseiro. O concurseiro, ele baixou a guarda ali, vem uma pergunta, vem uma paulada ali, mas serve para você ficar atento, cara. Assim, eu sempre digo que intercorrências acontecem, nós somos seres humanos, né? Todos aqui,
mas fique muito atento, muito conectado ao seu objetivo, porque são essas intercorrências que muitas vezes, cara, desviam o cara de um caminho concreto. O cara começa a se atrapalhar, começa a achar que é normal essas intercorrências, começa a se desmotivar e para você perder o foco facinho. Então, fiquemos bem vigilantes aí, tranquilo? Thales levantou a mão, quer falar? Como é que foi, Thales, essa semana aí, cara? Ajoelhou, tem que rezar. Noite, todo mundo me escutando aí direito? Com certeza. Galera, é o seguinte, estou passando hoje aqui rapidinho aqui, eu não ia nem entrar, mas estou numa reta final aí do concurso, daqui a alguns dias tem prova. Aproveitando essa oportunidade aí, Anacleto, é o seguinte, como que foi as minhas 2 últimas semanas? Cara, semana passada estava muito difícil focar, não estava conseguindo ler. Eu comecei a fazer algumas pesquisas, até em cima mesmo daquele vídeo que eu te mandei no privado, sabe? Em cima daquilo dali, eu vi várias outras coisas. E assim, questão de alimentação, exercício, o que você consome de conteúdo na internet, como que você está gastando o seu dia, a sua emoção, dopamina, entendeu? O tempo que você passa de frente com o celular, o que você está comendo, cara, isso influencia demais em você ficar cansado, se você vai conseguir estudar ou não, às vezes, entendeu? Porque às vezes você gasta ali tanto tempo, ou, como que eu posso dizer assim, de uma forma... Você gasta, às vezes, neurônio, sabe? Gasta energia cerebral, vendo vídeos de YouTube, umas coisas bestas que não vai te acrescentar em nada, isso acaba te deixando cansado. E a mesma coisa é a alimentação. Eu mudei bastante minha rotina de umas semanas para cá, e eu consegui notar aí dessas 2 últimas 3 semanas que eu consegui melhorar, eu praticando exercício todo dia no mesmo horário, alimentação reduzindo quantidade de carboidrato, esse tipo de coisa, entendeu? Cara, influencia demais. Eu tenho um plano alimentar que eu estou seguindo, que é uma dieta que eu já deveria ter feito quando eu voltei lá de Manaus, não fiz, estou fazendo agora. E assim, nesse exato momento, eu deitei ali, eu senti que eu estava cansado. Falei assim, nossa, velho, eu tô cansado, acho que eu vou dormir, vou acordar amanhã mais cedo estudar. Aí, o que eu notei? Eu vi que eu comia um pouco a mais. Eu falei assim, não, vou fazer um lanche mais reforçado, só que eu fiz um pouco a mais do que eu fiz ontem. Então, assim, tinha um pouco a mais de proteína. O que aconteceu? Eu fiquei cansado. Então, assim, eu já estava desistindo de estudar agora. Na hora que eu percebi que era isso, eu falei assim, cara, isso aqui é dar uma descansadinha, sentar ali que a mente ativa, entendeu? Então, assim, deixar essa dica, procurar manter uma rotina, tentar se alimentar bem de coisas assim, tem alimentos que influenciam diretamente no nosso poder de estudo, memorização, foco, não ficar tão cansado, entendeu? Então, assim, acho que vale a pena, às vezes, o pessoal dar uma pesquisada nisso, porque eu até acabei de sentir na pele que isso realmente faz diferença. Eu tenho mudado um pouquinho aqui do que eu ia comer, entendeu? E a alimentação que eu estou fazendo durante as últimas semanas aqui tá dando uma diferença boa. Show de bola, galera. Show de bola, tá? Eu lembro, cara, que quando eu almoçava, estava fazendo minha preparação lá para a luta do tribunal aqui em Pernambuco, e era exatamente o que você falava, velho. Eu ia no mesmo céu, tempo que eu não queria gastar tempo nem com comida, fazendo almoço, morava só. E eu colocava meu pratinho ali igualzinho todos os dias. Aí eu lembro que tinha um dia na semana que tinha picanha, velho. Ó. Aí, caraca, já cresci o olho, né? Pô, pagando aqui no self-service, vou colocar mais carne. Bicho, esse era o pior dia. Eu colocava muito, obviamente, né? Naquele olho grande. E meu rendimento caía pra caramba, porque eu demorava muito a me reconectar. E eu ficava, pô, que coisa, tô desatento. Mas não era. Alimentação. Então, a digestão que demora mais, exatamente. A proteína demora mais, ela exige mais de você. Então, assim, tem dia que, às vezes, todo dia eu estou comendo frango. Às vezes eu como um ovo, um omelete, um tipo de coisa assim, ou um peixe. Ao final de semana, às vezes está a fim de comer uma coisa diferente.
Porque, assim, querendo ou não, você, às vezes, comer uma carne vermelha mais pesada faz diferença, principalmente feijoada. Beleza. Show de bola, meu povo. Mais alguém Ô, quer falar gente, sobre a semana aí? eu vou pedir licença que eu vou sair aqui, que eu Vá-se embora, vou meu filho. estudar aqui, só dei uma passadinha mesmo. Um abraço para vocês aí, Bola, galera. meu irmão. Valeu. Obrigado pela contribuição. Felipe, quer falar rapidinho só para eu tocar nos últimos 5 pontinhos aí? Boa noite aí, pessoal. Minha semana, as 2 semanas renderam muito, assim, fiquei até impressionado, inclusive nos dias do Jogo do Brasil. E estamos quase fechando esse edital aí já, né? Que foi bem desafiador, com matérias bem diferentes, né, do que a gente está acostumado aí. E graças a Deus, assim, fechando e mantendo só as revisões, né? Show de bola. Show de bola. Felipe é um cara que se reinventa, né, Felipe? A gente começou ali na área policial, depois transitamos para a área penal, né? Polícia penal muda um pouco, você conseguiu ter êxito. Agora estão migrando aí para gestão, né, controle, e o cara tá Você conseguindo pegou aí aí. até, peguei aqui, ó. Aluno, Polícia Civil. Ah, molecão, show de bola. É isso aí, pô, Mara, top demais, top demais. Parabéns, cara. Felipe é um cara que. Felipe é só um exemplo de que não tem barreiras, tá? Ele começou Polícia Civil, depois ele foi para penal, agora ele já está em gestão, passou na PCDF, que é a melhor polícia civil do Brasil, né? Então, cara, só aí coletando o resultado, né? Mas CGDF tá aí também, né, negão? CGDF tá aí também, no radar. Pra Vamos, sair, né? Vamos tá pra para cima. sair. Vamos manter essa proposta aí para que a gente possa fechar nosso ano com chave de ouro. Pessoal, beleza. Massa, bom ver que nem sempre tem os parâmetros. O Felipe também já passou várias semanas com grandes dificuldades de estudar, né? E tem rendido melhor. Normal, é assim que funciona, tá? É assim que funciona. Nem sempre estamos rodando 220 por hora e nem sempre estaremos rodando na baixa. O importante é mantermos aí uma constância. Acredito que é muito bom quando estamos bem, quando está voando, mas quando não está, mantém a constância. Inclusive, temos aqui no grupo uma colega que fez até cirurgia esses dias de urgência. Estava lá no hospital, inquieta e querendo estudar, e PDF para cima, vídeo, e deitada na cama lá, assistindo praticamente videoaula, e foi do jeito que dava, sentindo dor. E realmente tem um pessoalzinho aqui que está raçudo demais, viu? Eu realmente estou bem impressionado com vocês. Aí é um grupo que tá intenso, né? E tá aí, daqui a pouco os resultados estão chegando a galope aí, beleza? Pessoal, 5 pontos aí que eu elenquei, mudando de assunto, tá? Depois eu abro no final, se sobrando tempo, pra vocês falarem mais, tá? Se quiser tirar dúvida, eu vou abrir um tempinho. Fiquem tranquilos. 5 pontos que eu elenquei aí quando você tem um contato com o PDF, né? Vamos pensar aqui, ó, o PDF é o nosso material base, tá? É o material base. 90% da trilha ela vai pedir alguma coisa relacionada ao PDF, né? Eventualmente um link de questão, tal, né? Às vezes um vídeo aula, mas regra geral, principalmente quem tem uma primeira passagem ali, vai ter um danado contato com o PDF, né? Então, você tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, o objetivo geral. Segundo, o objetivo específico, tá? Eu diria que o objetivo geral de você pegar um PDF está intrinsecamente ligado à sua aprovação, né? Você tem que atingir um nível e dominar aquilo ali para que você consiga fazer a prova. Basicamente é isso. Então, assim, o objetivo geral específico é isso. Você tem que aprender aquele negócio para fazer uma prova. Aquele material não é um material doutrinário, não é um material acadêmico. Você não precisa, digamos, saber todos os detalhes do PDF, todos os detalhes que você estuda. Você simplesmente precisa aprender o que cai em prova e fazer prova com isso. E o conhecimento é ligado diretamente à prova. Isso parece meio chato e repetitivo falar, mas é porque há alunos que eles se perdem no PDF. Essa é a verdade. Ele pega o PDF ali e ele quer entender os mínimos detalhes
pega conceitos ali que, porra, é aquele conceito que o professor traz que não tem utilidade nenhuma, praticamente, tá? Mas tá ali porque serve na cabeça do professor, aquilo ali vai formar uma base teórica e tal. Mas, na verdade, muitas vezes, muito do que tá ali não cai, tá? Muito do que tá ali não cai. Então, assim, mas num primeiro contato é importante justamente porque você precisa construir a disciplina na sua cabeça. Mas lembre-se, para fazer prova. Essa questão de fazer prova sempre tem que estar no seu radar, certo? Então, assim, como recomendação inicial, quando você vai pegar um PDF, o que eu acho muito importante é, primeiro, você tirar a sua ansiedade de pegar um PDF. Porque, às vezes, o aluno, ele, e eu também fazia, eu falo que é basicamente uma coisa meio comum, assim. Você bate o olho no PDF, aí olha assim, levante a mão quem não faz isso. Quantas páginas tem esse PDF? Ainda não é ou não? Quantas páginas tem? O cara olha assim, caralho, meu irmão, 215 páginas, meu irmão. Que danado é isso aqui? Eu vou passar 6 horas estudando esse negócio aqui. Certo? É o pensamento que vem. Então, veja, a partir do momento que você fala isso, você já joga uma carga muito negativa aí na sua maquinazinha, que é o que vai processar o PDF, né? Então, você já começa a estudar o PDF com uma ressalva enorme, certo? Então, como é que a gente pode quebrar um pouco essa ansiedade, vamos colocar assim? Primeiro, ao pegar o PDF, eu recomendo que você dê uma folheada muito rápido nele, tá? Então, nessa folheada, você vai, obviamente, ver rapidamente os tópicos que você vai estudar, né, durante o estudo. Você vai começar a perceber que boa parte tem questões dentro da teoria, esquemas, quadros, coisas que encheção de linguiça mesmo, sabe? Em palavra brasileira é isso mesmo. E, logicamente, você vai perceber que tem uma lista de questões, tem uma lista de questões comentadas, tá? Quando você vai enxugar isso tudo, sei lá, esse PDF de 215 páginas vai ter, na melhor hipótese lá, 40, 50 páginas de teoria. Não acho que seja isso tudo, tá? Porque tem um teto que o acadêmico manda para os professores. Tem que ter tantas páginas de teoria seca. Salvo engano, esse número é 30, 35, eu não tenho ele de cabeça. Aí, obviamente, pode ter mais, porque tem questão ali dentro, tem mapa mental, às vezes tem umas coisinhas ali perdidas, e termina a coisa ficando maior, certo? Isso vai evitar aquele velho negócio de você estar estudando e poxa, quantas páginas faltam para acabar, sabe? Porque você já sabe, eu tenho que chegar até a página 60, um exemplo, né? Suponhamos que a tarefa pede você revisar o PDF todo, você sabe, eu tenho que revisar até a página 60. Então você pode se programar sabendo que você vai estudar. É como se fosse um caminho, você já sabe o caminho, você coloca no Waze, você sabe quanto tempo você vai levar até o fim, qual é a rota que você vai perseguir. É mais ou menos isso que eu estou pedindo para vocês nesse folheamento aí do PDF, certo? Quando a gente não sabe um caminho, imagina, sua estrada é 2 horas, aí no meio do caminho você está viajando, aí o Waze recalcula, aí você, putz, agora está dando 4 horas. Aí no meio do caminho você também não sabe a rota, aí recalcula, dá 5. Veja que aquela viagem ali, se você já sabe que são 5 horas para chegar, é uma coisa. Mas, tu se programa para 2, de repente vira 4, de repente vira 5, a sensação, cara, é bem pior, certo? Então, é exatamente isso que vai acontecer, que eu quero que evite fazendo essa besteirinha, que é apenas folhear o PDF, certo? Aí, beleza. Feito isso, você inicia a leitura do material lá. Evidentemente que temos 2 PDFs, o simplificado e o completo. Eu acho que isso é muito privativo de cada um. E normalmente a gente sana essas dúvidas aí no privado, tá? Qual é o mais adequado? Porque há momentos que eu recomendo o completo, há momentos que eu recomendo o simplificado. Aí eu não vou entrar nesse método, só vou falar o seguinte. O simplificado, ele tem a base teórica do completo, só que um pouco mais enxuta, tá? Não tem tudo, por isso dá alguns cortes aí daquilo que na visão do professor não é essencial, certo? E a parte das questões ele enxuga sim também, então ele tirando essas coisas, essas questões no meio da teoria, tira as questões no final, o PDF ele fica aí em torno de 60% de redução, é mais ou menos assim, tá? Beleza? Pronto.
Aí iniciou a leitura do material ali, do livro digital. Obviamente, você faz uma leitura atenta, uma leitura crítica. Então, assim, poxa, quando a gente fala em leitura atenta e leitura crítica, a gente, obviamente, exige um grau de concentração, né? Thales até falou antes de sair a questão da energia, né, tal. Poxa, então, assim, aquele lance de estudar com, poxa, o WhatsApp aberto, isso aí eu não vou nem comentar, tá? Isso aí a gente já falou em outros momentos aí. É importante que você esteja plenamente concentrado ali naquela sessão de estudo, certo? E você faz uma leitura atenta, só tome cuidado, lembrando do nosso objetivo. O objetivo do estudo do PDF é resolver questões. Então, cuidado para não se prender em todos os detalhes, porque por vezes esses detalhes eles só serão fixados mais lá na frente. A regra geral é assim, tá? A regra geral, no primeiro contato, você entende, você absorve, mas os detalhes mesmo, que são coisas que eventualmente caem em prova, não acho que na primeira passagem que você vai fazer, que você vai colocar tudo na sua cabeça. Não é assim que funciona, tá? Você tem que ter muita... Você não pode ser tão perfeccionista ao ponto de achar que uma passagem você vai conseguir dominar de tudo, certo? Isso eu percebo que tem atrapalhado muito as pessoas. Poxa, às vezes a pessoa leva 7, 8 horas para ver um PDF. Cara, não tem como. Você está levando esse tempo todo. É porque você está querendo aprender tudo numa paulada só. Tá? Então tenha calma, respeite o processo, né? Não é na primeira vez que você vai entender. Há coisas que você vai ficar um pouco meio nebuloso e você vai entender um pouco mais lá na frente. Tem muita coisa, por exemplo, contabilidade. Às vezes você, poxa, esse negócio não está muito legal. Lá na frente a coisa clareia, certo? Quando você começa a ter a visão do todo, é que as coisas começam a se encaixar melhor. Lembre-se que eu falei, a divisão por aulas é uma coisa didática, mas pô, a disciplina é tudo. A disciplina é um conhecimento amplo de tudo. Você vê contabilidade, é a porra toda misturada, não é? Negócio de conta, não sei o que, é só uma questão para o PDF, para o material ficar dividido para o aluno, mas a coisa é interligada, certo? Então, fez essa leitura, atenta, com esses cuidados que eu falei. Tem as questões ao longo da teoria, eu recomendo que faça, tá? Até porque você está estudando a teoria, aquelas questões que estão ao longo da teoria, elas são questões que elas vão te ajudar a fixar o que você estudou, né? E vai validar se você realmente entendeu, pelo menos, tá? Aquilo ali. Você está errando as questões ao longo da teoria, aí, poxa, aí é um motivo de caramba, calma. Provavelmente eu não estou aprendendo. Então, vamos voltar, vamos ver o que erramos, tá? Então, é algo que você precisa ter esse ajustezinho assim, sabe? É uma coisa assim um pouco, poxa, vou achar meu ponto de equilíbrio aqui, certo? Quando você acabar o PDF, obviamente, ao comando da tarefa, né? Se a tarefa pede, faça questões tais, você vai lá e faz. Mas, se ela não pedir, você faz exatamente o que a tarefa pedir, tá? Só um cuidado muito, digamos assim, uma outra recomendação seria após a leitura do PDF, tá? Digamos, você acabou de ler, fez as questões ao longo da teoria, beleza. Antes de partir para as questões lá, que seriam as questões comentadas, que a tarefa pede ali, ou então eu peço privativamente, porque quem não segue trilha como o Felipe, por exemplo, eu gosto muito, cara, que você faça uma breve revisão daquilo que você estudou. Porque, veja, tem coisas que você leu com mais atenção, tem coisas que você leu com menos atenção, tá? Então, assim que você acabar, você faz uma breve revisão do que você acabou de estudar. É uma revisão bem rápida, normalmente essa revisão ela não deve levar mais do que 10, 15 minutos ali. Basicamente você vê suas marcações, eventualmente que tenha. Se você estudou pelo PDF marcado, ou já pegou um PDF que já está customizado, você basicamente vai nisso, não é? Você lê algumas coisas que o professor chama mais atenção ali, que você eventualmente marcou. Tá? É uma coisa assim, bem... Obviamente, com 10 minutos você não vai conseguir ver tudo de novo. E não é essa a intenção. A intenção é só fazer uma passagenzinha, vai dar uma revisadinha nos tópicos e uma breve revisão do que você estudou. Pronto. A partir disso, você parte eventualmente para as questões ali que a tarefa pediu, certo? Caso não tenha pedido, a tarefa não custa nada você fazer 5, 10 questõezinhas ali do PDF, apenas para
para treinar um pouco, certo? Beleza? Aí vamos lá. Eu vou abrir para César e para Wellington. Só vou falar mais desse quinto ponto, que são as dificuldades e facilidades. Veja, existem várias dificuldades quando se estuda um material. Essas dificuldades podem ser por falta de compreensão. Você está lendo, mas você não está conseguindo aprender, você não está conseguindo nem entender, basicamente. Às vezes, vamos pensar aqui um conhecimento novo, sei lá, uma disciplina que você nunca estudou. Você está lendo, mas aquilo, poxa, a Josi até falou sobre legislação tributária. Caramba, professor, estou lendo aqui, mas esse negócio está... Porque às vezes você está estudando um negócio, mas não é algo ainda que você está preparado para absorver, né? Você precisa de uma maturação maior, tal. Então, assim, aí, 2 caminhos, tá? E uma das possibilidades que acontece isso é a gente pegar um vídeo aula, por exemplo. É uma das possibilidades, tá? Outra possibilidade é a gente simplesmente avançar a próxima aula. Ah, professor, mas cara, você está pedindo para avançar a próxima aula. É porque a dificuldade às vezes o cara não consegue pegar os detalhes e às vezes o cara não entende bulhufas. Quando não entende bulhufas, aí eu gosto muito de pegar um vídeo aula. Porque digamos que o vídeo aula ele pode ser uma quebra de barreira, quebrar um gelo, sabe? Evidentemente, pô, professor, fazer prova daqui a 15 dias, um mês, tal, aí é outra estratégia, tá? Eu tô falando assim de uma coisa mais ampla. Aí às vezes a gente realmente mata aquela aula, pula, enfim, a gente dá as costuras que a gente faz, né? Mas vamos colocar no cenário ideal, tá? Você não tem prova amanhã, você tem tempo, você tá pegando sua base, construindo. Aí, eventualmente, essas coisas a gente conversa no privado, mas uma das estratégias é lançar um vídeo para quebrar a barreira, certo? Principalmente, meu povo, quando é disciplina nova. Disciplina que você está tendo um primeiro contato. Aí, normalmente, cara, o vídeo aula ele tem resolvido essas barreiras aí, tá? Beleza? E facilidade. Às vezes, poxa, professor, a tarefa está pedindo aqui para eu revisar, mas caramba, essa aula eu me sinto muito seguro. Eu já tenho uma noção muito boa dela. Então, aí é onde entra as facilidades. Aí, o que é que eu gosto de fazer? Inverta a ordem. Pegue as questões que eventualmente a tarefa pede, ou se não pedir, você pode ir lá pegar, sei lá, 20, 25 questões do PDF e treinar, tá? Caso você esteja acertando tudo, maravilha, maravilha. Só passa uma ficha ali rápida, em algum resumo, em algum texto de letra de lei, se for o caso de um direito, tá? Só para dar uma refrescada. E já pula para a próxima tarefa também. Não fica muito, eu vou gastar meus 90 minutos aqui com esse negócio aqui, porque a tarefa é projetada para 90 minutos. Não. Aí você já pula para a próxima, porque assim, ó, é uma compensação. Você gasta um tempinho, economiza aqui, eventualmente outra disciplina lá você vai precisar gastar. Então, a gente equilibra essa balança aí, certo? Beleza? E não comece a estudar um PDF se você estiver muito desconcentrado. Assim, porra, sua cabeça tá a 1000, caramba, você tá acelerado, acabou de chegar em casa, problema, não sei o que, olha. Pega uma musiquinha clássica. Eu não gosto de música clássica não, tá? Mas funcionava para mim. Pega um Beethovenzinho ali, tá? Bota 10, 15 minutinhos ali, faz uma meditaçãozinha, beleza? Fecha o olho um pouquinho, desacelera. Porque se você já entra muito atordoado, você não vai aprender nada e você vai achar que o problema é com você, tá? Mas não é. É um problema que você não está preparado para iniciar uma sessão. Você tem que estar, cara, muito bem equilibrado no momento que você senta para estudar. Professor, eu estou cheio de problema. Cara, mas veja só, tente absorver um pouquinho ou tente fazer qualquer coisa que você tire um pouquinho essa carga emocional. Porque assim, ó, você está apressado para estudar, mas você tem uma prova daqui a 3 semanas. Você tem a prova daqui a 45 dias. Você, caramba, velho, eu tenho que aprender isso aqui. Veja que informação pesada você jogou para você, tá? Eu tenho que aprender porque minha prova está chegando, não sei o que. Calma, pô. O estudo ele não pode ser assim, atropelado, certo? Todo estudo atropelado olha, por isso que a gente fala tanto do aluno do pós-edital. Normalmente o aluno do pós-edital ele se dá mal. Mas não é que ele se dá mal porque nunca dá tempo. Às vezes dá tempo. É porque ele é tão acostumado a estudar atropelado, a estudar querendo queimar etapa, a estudar, poxa, professor, vou pegar aqui um passo, vou pegar aqui só o resumo, vou fazer só questão, e, poxa, eu tenho que economizar tempo, não sei o que, muita coisa para estudar. Essa carga que você gera
ela é muito maléfica, certo? Eu percebo muito com os alunos que eu acompanho esse padrão de aceleração como algo muito danoso para o resultado, certo? Então, eu estou jogando aqui muita informação, mas assim, são insights que eu tiro de acordo com, não só com a minha experiência, mas com a conversa que eu tenho com vocês aí, tá? Eu vejo padrões de evolução, isso aqui é um laboratório. Não acho que vocês estão fora de, vocês estão dentro de um laboratório aqui, que eu vou avaliando padrões de comportamento, padrões de evolução, padrões de técnicas, tá? Então isso tem sido, escutem com carinho aí essas posições aí, beleza? Eu vou abrir aqui para César, depois Wesley. Manda abraço, meu querido. O Tanacleteburg foi até, tipo, meio que um compilado que tu disse, assim. Eu tava de acordo com as tarefas, né? Tipo, o que é que tu acha da gente fazer algumas adaptações? Por exemplo, algumas tarefas, principalmente atualidades, eu acho que eles mandam um número de questão que não é razoável. Tinha uma que era 310 questões para a pessoa resolver, eu ia passar 6 horas resolvendo 310 questões. Tipo, são várias provas. Aí, tipo, eu tentava pegar o que eu estou tentando fazer, porque também, como essa minha trilha é pós-edital, né? Tipo, eu acho que talvez ela queira que a pessoa treine muito, né? Que, tipo, aí eu pego algumas questões e resolvo. Tipo, vamos lá, não vou resolver 300 questões. Mas, tipo, eu posso adaptar e resolver umas 30, 40. Tá entendendo? Cara, veja só, eu não tenho como responder por todos os monitores do estratégia, tá? É porque quem faz, eu monto a trilha, mas não necessariamente eu monto todas as tarefas. Tem algumas tarefas bem manuais, assim, que você vê mesmo que é uma coisa manual, tipo link de questão, é uma coisa assim, bem que você vê que não tem um padrão de estratégia, sou eu que faço. Mas as tarefas em si é uma equipe de monitores. Aí eu escolho as tarefas só que assim, por exemplo, uma tarefa como essa eu não tenho como mexer. Eu preciso de uma tarefa assim, revisão da aula tal e resolução de questão. Aí o maluco coloca 300 questões, eu não tenho como alterar. Ainda não, futuramente vai ter como alterar, tá? Para esses casos, pessoal, muito extremos assim. Isso é muito extremo. Você fazer 300 questões numa sessão de estudo, numa tarefa, é algo inimaginável, tá? Para esses casos, surreal, isso aí, o cara que fala um negócio desse aí, ele não tem nenhuma noção. Realmente eu acho que foi um erro, não sei o que aconteceu. Depois eu vou até dar uma olhada nessa tua trilha, para dar uma olhada o que foi que aconteceu nisso aí, porque isso é muito extremo, isso é algo assim que não. Atualidades, eu acho que foi mais de uma tarefa. Uma pediu para eu fazer de 170 questões do caderno Porra, 128, era 138 de um link. Aí caraca. outra tarefa pedia para fazer 90 questões também de atualidades. Meu Deus do céu, eu vou estudar só atualidades agora, né? Porque Estão botando padecendo, coitado do César aí. Pô, eu disse, tá o cara caborrinha, quer fazer velho. concurso para perito odontólogo, e vem com essa aí. Para ser sincero, César, já falando aqui contigo, cara, de bate pronto, essas tarefas de atualidades aí, eu vou até dizer para tu dar uma segurada nelas, tá? Aqui pensando na tua trilha aqui, eu não tô achando isso proveitoso não. Eu vou dar uma olhadinha, mas a princípio vamos deixar elas de lado, certo? Eu tava pegando elas, como, tipo, eu fiz a comparação com os outros editais da PCPE, né? Eu pensei, tipo, não, eu vou pegar elas, vou fazer o quê? Vou pegar o PDF e ler os resumos dos PDFs. Aí eu comecei a, tipo, ler os resumos, porque é muita coisa do cotidiano mesmo. Aí eu pensei, tipo, se abrir num pós-edital, eu dou uma olhada melhor. Perfeito, perfeito, tranquilo, boa. Wesley, fala meu querido. Boa noite. Boa noite, meu guerreiro. Anacleto, aproveitar aqui o espaço aqui. Eu queria falar com você, assim, é mais uma coisa pessoal mesmo, para ver se não teria como a gente reprogramar novamente, cara, a minha trilha, porque eu tô todo embolado. Né? Às vezes assim, eu entendo se o lado é botar a gente para estudar, entendeu? Mas aqui do meu lado, aqui prático, foi complicado esse ano, foi um ano atípico na minha vida, entendeu?
o nascimento de minha filha e a construção da minha casa, cara. Entendeu? Eu me mudei tem mais ou menos 10 dias. Minha casa eu coloquei em ordem aqui, porque a menina não deixa, a menina pequenininha. Demanda muita atenção. Então, eu já estudei em outros anos, entendeu? E eu sempre tive uma característica de cumprir as tarefas, entendeu? Esse ano eu não consegui, cara. Não consegui. Eu queria ver contigo aí, se tem como a gente reprogramar essa Vamos, última a gente tarefa. começa no Última privado. tarefa, Começa no privado. Beleza. a gente começa no privado, né? Beleza. Porque eu mando uma mensagem para você lá, né? Ó, Aí outra coisa que eu queria só enfatizar aqui é que eu fui fazer essa prova domingo, que eu nem ia, né? Uma coisa que me chamou a atenção, cara, é a questão de controle emocional, viu? Como eu fui tranquilo, sem pressão, que eu não estava estudando para esse concurso, é uma coisa que eu tenho que melhorar isso aí. A prova foi muito bem, entendeu? Se toda vez que eu tivesse focado no concurso, eu tivesse esse controle emocional que eu tive nessa prova, eu acho que o resultado seria bem mais satisfatório, né? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção aí, foi essa questão aí do controle emocional, entendeu? Fui bem tranquilo e a coisa foi bem, entendeu? Só essa... Eu falo com você no privado lá, mando uma mensagem para você lá, beleza? maravilha. Maravilha, meu guerreiro. Beleza, galera? Quem mais? Milena? Fala, Milena. Na verdade, bem rapidamente, sobre o que o professor comentou, a questão da ansiedade, né, da prova. Eu tenho a minha prova que é dia 29 de janeiro, então faltam 2 meses. E eu tô bem no início, né, do estudo, e no início eu fiquei pensando, nossa, eu vou ter um monte de coisa para estudar, até na outra aula eu comentei, né, eu tenho que ficar entre, acho que é 34 e 36 para poder ter a discursiva corrigida, né. Então, eu fiquei com essa coisa. E aí, nos últimos dias, eu tentei... Vou até compartilhar, porque talvez possa ajudar e até o professor dizer se isso é válido ou não. Eu tentei pensar... Estou tentando pensar da seguinte forma. Se chegar dia 29 e faltar, não sei lá, algumas questões para mim poder passar ou para ter a discursiva corrigida, por exemplo, eu não vou ter perdido o que eu estudei. Então, eu estou tentando focar nisso de estudar com alguma qualidade... Tipo, alguma não, com qualidade, né? Porque vai ter outros concursos. Então, se eu estou tentando, assim, não um conformismo de não estudar, mas de pensar, eu não vou perder esse meu estudo que eu fiz por não passar nesse concurso. Ele ainda vai ser, eu ainda vou ter esse conhecimento que eu agregar, e aí eu estou tentando, assim, pensar comigo para reduzir um pouco essa ansiedade. Justamente essa ansiedade, tipo, tem 40 páginas de PDF, meu Deus, estou na 35. Falta quanto tempo para mim terminar? E aí acaba que a gente não consegue absorver, né, as matérias, que nem eu tenho algumas matérias que eu tenho tido bastante dificuldade, assim, com algumas matérias, e eu tenho percebido que passando também elas, com o decorrer da matéria, ela vai se consolidando, parece, o conhecimento. Especialmente a auditoria governamental, que eu acho que é o maior problema meu, porque contabilidade, que normalmente o pessoal não, né, tem dificuldades, eu tenho formação, então facilita um pouco. Mas esse da auditoria governamental eu tenho tido dificuldades ali, mas passando essas atividades parece que vai clareando aqueles conhecimentos lá do início também, os conceitos, as coisas vão ficando um pouco mais seguras, as informações. Mas tenho focado nessa situação, não sei o que... Pessoal, especificamente Milena falou, cada um tem uma estratégia de tirar, de controlar a ansiedade, né? Na verdade, eu gostava dessa estratégia. Eu pensava assim que, olha, não é o último concurso do mundo, mas assim, o que me deixava tranquilo era sempre saber que eu estava dando o meu melhor. Quando eu tinha essa convicção de que eu estava dando o meu melhor, eu tirava realmente um peso muito grande das minhas costas. Eu ficava bem chateado quando eu não estava dando o meu melhor, porque, poxa, além de não ser o concurso do mundo, eu não estou dando o meu melhor, então eu posso estar perdendo a oportunidade. Mas, se você está dando o seu melhor, você não está perdendo a oportunidade, ela vai chegar. A gente só não sabe se vai ser nesse ou eventualmente num próximo, tá? Então, eu não acho que é errado não, e não tem nada a ver com conformismo. O que não é razoável é o que tem acontecido, por exemplo, não com vocês, obviamente. É porque a gente participou de uma campanha agora e daí a gente termina conversando com alguns alunos assim, sabe? Eles ganharam um mês de acompanhamento, aí a gente troca uma ideia, como se fosse uma sessão de atendimento. E, poxa, as pessoas às vezes, cara, elas
acham que concurseiro é um estágio de vida. Porra, não é um estágio de vida. Concurseiro, tipo assim, talvez eu tenha me expressado errado. Concurseiro é um emprego, vamos colocar assim. Você é concurseiro e você é concurseiro, sacou? Às vezes eu vejo o cúmulo do cara ser concurseiro e ser, porra, o cara querer produzir conteúdo no Instagram, ser blogueiro. Eu falo, velho, a gente que é professor, a gente que está nesse meio, eu tenho muita dificuldade de controlar N coisas. Quando eu jogo rede social no meio, é um outro problema muito mais grave. Imagina o cara que tem que estudar com qualidade e ainda está preocupado em, produzir, meu irmão. Então, assim, são coisas bem diferentes, mas assim, o que você falou não tem nada a ver com esse tipo de gente, sabe? Você tem que estar muito conectado ao seu objetivo, mas ele não pode ser engessado. Por exemplo, eu não gosto quando o aluno fala, eu quero ser policial federal, nem que seja... Porque assim, a partir do momento que você fala isso, massa, é seu sonho e não sou eu que vou tirá-lo. Mas você engessa muito a parada. Lembre-se que Polícia Federal só tem um concurso em 4 anos. Então, se você engessa muito esse negócio, você joga uma carga emocional muito alta naquilo ali. Não é legal. Tudo que é carga emocional, ela tem que ter muito cuidado quando se trata disso. Porque emoção, cara, esse negócio aqui é muito difícil. Depois que você desconfigura esse HD aqui, não é qualquer técnico de informática que ajusta ali e instala os programas certos, não, tá? Você pode, de repente, dar uma avariada aí que nem com terapia você consegue resgatar aí essa ferramenta para um concurso, tá? Então, muito cuidado com essas coisas muito gerais, muito específicas, assim, tá? Mas, Milena, parabéns, cara. Você tem cumprido o seu papel e a gente não sabe quando é que vai ser sua colheita. A gente planta... Vocês são agricultores, pessoal, só que assim, vocês plantam sem saber o tempo da colheita. A colheita ela pode demorar um pouco, como ela pode ser mais rápida. E daí a gente não tem controle sobre isso. O nosso controle é, estamos fazendo o nosso melhor hoje? Bom, aí, meu amigo, aí você tem esse controle. Se você não estiver fazendo o seu melhor hoje, aí é um problema seu. Tá? Não, entendeu? Então vocês fiquem muito atentos a isso. Eu tenho que estar dando o meu melhor. O resto, tranquilo. Minha hora vai chegar e quando chegar, às vezes é melhor do que eu imaginei. Né? Foi assim a minha história, foi assim a de Felipe. Né? Felipe achou que a Polícia Civil do Paraná era a melhor coisa do mundo, morar em Curitiba, que é uma cidade de primeiro mundo. Chegou lá, viu que não é bem assim, viu que a Polícia do Paraná tem suas nuances, suas dificuldades, e aí ele já está construindo uma outra trajetória diferente do que ele tinha planejado. Tá? E as coisas mudam e está tudo certo. É assim que funciona. Beleza, galera? 9 da noite aí, o papo foi bom, mas assim, o objetivo aqui é no